Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. É uma grande satisfação, uma grande honra. É bom estar entre amigos e amigas para discutir coisas interessantes. Eu estou numa situação um pouco desconfortável, porque, enfim, depois dessa aula eu vou falar que eu sou contra esse monte de coisa otimista que o professor Olavo mostrou. Eu vou, enfim, não tenho nenhum conflito de interesse nesses dados e queria deixar meu protesto aqui. Não sei quem que pediu para fazer essa aula nessa situação. Marcelo, não sei se a ideia foi sua, mas estou sentindo que alguém puxou a sardinha para o lado do Olavo e me deixou aqui na saia justa. Essa figura o professor Olavo já mostrou para a gente e eu vou mostrar aqui o quanto que é difícil estar aqui em cima, dizendo que eu acho que eu sou contra dizer para uma mãe, olha, a senhora podia tratar seu filho por 4 meses, a senhora prefere tratar por 6? Não faz muito sentido. Então, historicamente, é isso que aconteceu e a tuberculose, ela mostra para a gente caminhos novos. Então, ela começa, como o professor Olavo falou, com o primeiro ensaio clínico randomizado na história da medicina e vai para o Practical, que é um daqueles estudos que o Olavo mostrou, que vai mostrar para a gente que é possível tratar a tuberculose multiresistente e extensivamente resistente com 6 meses de drogas orais. E aí, de novo, esse estudo é uma grande revolução, por mostrar isso e porque é o primeiro ensaio clínico que foi completamente patrocinado pelos Médicos Sem Fronteiras, sem dinheiro de indústria nenhuma. Então, a tuberculose está sempre na vanguarda. E aí, de 24, vai-se para 18, vai-se para 9, 12, e aí todo mundo achando que era sensacional quando aparece o etambutol em curto o tratamento. E a gente, 6 meses é o que a gente faz. E eu vim aqui dizer para vocês que talvez não. Na verdade, eu estou me sentindo que nem tinha um programa antigamente do Silvio Santos, que o indivíduo ficava numa cabine onde ele não escutava nada. E ele sabia que o Silvio Santos ia fazer uma pergunta para ele, fazer uma oferta, e a pessoa tinha que dizer se ela queria ou não. Então, o fulano estava lá sem escutar nada, o Silvio Santos perguntava assim, você quer trocar uma bicicleta novinha em folha por uma meia furada? Daí o cara gritava, sim! E todo mundo ria da cara dele. É meio assim que eu estou aqui, mas o moço ficava nessa situação difícil porque ele não tinha informações suficientes para tomar uma decisão acertada. E quando a gente trata a tuberculose, uma porção de vezes a gente não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Antes de desenvolver essa ideia, eu queria só relembrar alguns conceitos, nomenclaturas. Quando a gente trata a tuberculose, a gente pode tratar um caso novo, que é aquele indivíduo que nunca foi exposto a nenhum esquema de tratamento de tuberculose, ou, de forma análoga, um retratamento. Qualquer tratamento de tuberculose pode ter os desfechos de cura ou os desfechos desfavoráveis, óbito, perda de segmento ou falência. É muito fácil para a gente entender que a pessoa que perdeu o segmento ou que falhou o tratamento vai precisar, em algum momento, ser retratada. Mas a gente precisa lembrar que, muitas vezes, pacientes que recebem alta por cura, a gente precisa retratar. Às vezes, porque eles se reinfectaram. É uma história nova, uma infecção nova, uma doença nova. Mas, às vezes, não. É aquela infecção que eu tratei e achei que tinha feito muito bem, obrigada, dei parabéns e tchau para o paciente, e ele recidiva aquela mesma infecção. Trago aqui para vocês um estudo interessante. Eles selecionaram 53 pacientes que tinham recebido alta do tratamento de tuberculose depois de 6 meses de esquema básico, com cura clínica e microbiológica. Façam um parênteses aqui, que quando a gente fala de tuberculose, cura significa cura clínica, microbiológica e radiológica. Então, aqui o cara tirou uma perninha. E essas pessoas fizeram um PET-CT em até 2 semanas depois de encerrado o tratamento de tuberculose. 20 dessas pessoas foram consideradas como no PET, tendo tido resposta completa, não tinha nenhum sinal de atividade de doença. E as outras 33 tinham, aparentemente no PET, doença residual. E aí eles seguiram essas pessoas por 6 meses para descobrir quem que dessas pessoas iam recidivar. Iam, depois de terem recebido parabéns alta cura, voltado com doença. No grupo com PET sem nenhum sinal de doença ao final do tratamento, ninguém recidivou em 6 meses. E no outro grupo eles tiveram 3 recidivas. O
que essas 3 pessoas tinham de comum é que lá na linha de base, essas 3 pessoas tinham caverna no começo da história. Eu trago aqui os 2 pacientes desse estudo. Na linha de cima é a imagem do PET no final do tratamento, ao final de 6 meses de tratamento. Então, ele tinha atividade metabólica aqui, esse indivíduo de 65 anos, 4 meses depois recidiva a doença, com esta imagem daqui. E o segundo paciente era uma mulher de 48 anos, que também tinha na figura superior o PET ao final do tratamento e na figura de baixo, quando ela recidiva 5 meses depois. Olha só o que a gente às vezes não enxerga. Que às vezes a gente, como o professor Olavo disse, a gente coloca a culpa no doente que não tomou o remédio direito. Aqui esse estudo foi feito muito bonitinho, os pacientes foram observados, eles tomaram o remédio, mas é fácil a gente botar a culpa numa porção de outras coisas que não a gente. Mas olha só, esse estudo aqui fez a seguinte pergunta: será que, na verdade, a recidiva pode estar relacionada com uma questão de sensibilidade do agente? Ora, se eu estiver tratando uma tuberculose resistente, parece meio óbvia a ideia de que o paciente eventualmente até melhora um pouquinho, mas ele recidiva. Isso acho que é um conceito claro e fácil de a gente entender. Mas o exercício foi aqui olhar para pessoas que tinham, de largada, no tempo zero, cepas sensíveis, tanto a rifampicina quanto a isoniazida. O gráfico da isoniazida eu não coloquei aqui, por questão de tempo, mas ele é muito parecido com a rifampicina. Então, a gente vai olhar nas barras em azul, a gente tem as pessoas que tiveram cura, e nas barras em vermelho, a gente tem as pessoas que, em algum momento, recidivaram. Todas essas pessoas tinham sensibilidade mostrada à rifampicina e à isoniazida por MIC. Então, vejam que a gente considera sensível um MIC menor do que 1 para a rifampicina, e o MIC vocês têm no eixo X aqui dos diferentes pacientes. Todo mundo era sensível. Só que o que a gente percebe é que, à medida que o MIC vai aumentando, parece que a recidiva também aumenta. E essa é uma coisa que a gente não vai conseguir enxergar com as ferramentas que a gente tem hoje. Porque, particularmente em São Paulo, a detecção de sensibilidade e resistência é feita com testes moleculares. Todos esses pacientes nos testes moleculares seriam sensíveis. No gráfico do lado, a gente do mesmo estudo, a gente tem cada um dessas bolinhas ou triângulos, são os indivíduos. E a gente vai perceber que as pessoas que curaram, que são as bolinhas azuis, estão aqui concentradas nas áreas de menor MIC, tanto de rifampicina quanto de isoniazida, enquanto que as pessoas que tinham MICs maiores, ou para rifampicina, para isoniazida, ou para rifampicina, estão jogadas lá para o cantinho do quadro. E é isso que eu estou chamando de coisas que a gente não enxerga quando a gente trata a tuberculose. Esse aqui é o terceiro paciente daquele estudo anterior, e eu trouxe para ilustrar que esse daqui é o PET do fulano quando ele termina os 6 meses de tratamento e recebe alta com cura clínica e microbiológica, e aqui quando ele recidiva. Mas eu trouxe isso aqui para ilustrar, porque eu fiquei pensando como esse estudo passou na ética. Quem de nós aqui teria tido coragem de tirar o tratamento do indivíduo com esta tomografia ao final de 6 meses de tratamento? Isso para reforçar que alta de tuberculose demanda uma porção de ferramentas, e particularmente imagem também. A recidiva ela é estimada em 5% na literatura. Eu trago aqui 3 estudos mostrando como isso varia de lugar para lugar. Então, numa grande meta-análise, a recidiva de tuberculose ficou em 5,6%. Em Londres, eles fizeram esse estudo muito elegante. Num período grande de tempo, de 13 anos, eles fizeram tipagem molecular pela técnica do Miroveni-TR. Então, eles conseguiam dizer com certeza que aquela recidiva era uma recidiva, porque o que o indivíduo tinha tido ali atrás era molecularmente a mesma assinatura. E mostraram que era recidiva e que era reinfecção. E tiveram 1,4% de reinfecção. Na China, eles fizeram, numa província da China, chamada Jiangsu, eles fizeram um exercício semelhante, agora com um sequenciamento de genoma completo, e tiveram 7,4% de recidiva. Os fatores de risco para recidiva são razoavelmente bem conhecidos. Então, doença cavitária, baciloscopia positiva no final do 2º mês, doenças disseminadas, pacientes vulneráveis, tabagistas, infectados pelo HIV e algumas coisas relacionadas ao próprio agente. Também a moça com a placa. Então, cepas mais virulentas também estão relacionadas a maior incidência de recidiva.
Bom, então, se a gente sabe quais são os fatores de risco de recidiva, alguém fez uma pergunta muito inteligente. Vamos olhar para os pacientes que não têm esses fatores de risco e ver se a gente enxuga o tratamento dessas pessoas. E o exercício desse grupo aqui foi pacientes com tuberculose não cavitária, com escarro negativo no 2º mês, não infectados pelo HIV, que iam muito bem clinicamente nos seus esquemas básicos, e se a gente parar no 4º mês? E aí o estudo teve que ser interrompido no meio do caminho, porque o grupo que teve o tratamento interrompido precocemente recidivou de uma forma muito mais frequente do que o grupo controle. Não deu certo. Esquema básico, do jeito que a gente conhece, para pacientes adultos, precisa ser feito por 6 meses. Para as crianças, não é assim. O doutor Olavo já mostrou para a gente que no Brasil a gente está, desde o começo do ano, autorizado a fazer um esquema básico mais encurtado, de 4 meses. Isso é baseado nesse estudo aqui, que mostrou que crianças com doença não bacilífera e não grave, quando tratadas por 4 meses, conseguem taxas de cura e cura sustentada. Ai, muito obrigada. Esses 4 estudos, que eu não vou passear por todos eles, foram... Esses 3 em vermelhinho saíram todos no New England na mesma edição. E foi um banho de agrafia horrorosa, porque a gente esperou ardentemente que alguém mostrasse que esquemas com moxifloxacina conseguissem diminuir o tratamento para 4 meses de tuberculose sensível. Veio tudo junto e falou, nada deu certo. Nenhum esquema conseguiu ser não inferior ao esquema básico. Uns anos depois, uma outra tentativa com rifapentina e moxi também não deu certo. Tem uma revisão, uma meta-análise da Cochrane, que inclui esses 4 estudos e dizia, não deu certo. Mesmo colocando moxifloxacina, não foi possível encurtar o tratamento de tuberculose sensível para 4 meses. Eu coloco 3 desses estudos aqui na tabelinha. Em verde, a gente tem o comparador. Então, todo mundo comparou com o esquema básico. E a gente tem aqui, em amarelo, e o grande drama é que ele não conseguiu ser não inferior e que a recidiva era muito maior. Em amarelo, a gente tem um braço que não era mais curto, porque era 6 meses, mas mostrando que rifapentina com moxi foi não inferior. Tá bom, você trocou 6 meses por 6 meses, ou uma droga mais cara, mas talvez tivesse algum jogo aqui, porque a rifapentina com a moxi foram usadas uma vez por semana. E aí é que dá margem para o estudo que o Dr. Olavo já mostrou para a gente, e que agora conseguiu mostrar que 4 meses de rifapentina com moxi conseguiu ser não inferior. Estou entrando na aula do outro, era para eu falar contra, mas é que é tão bom que não dá para falar contra. Tem um subestudo desse estudo que mostra os resultados para pessoas infectadas com HIV e até para essas pessoas, um esquema com 4 meses de rifapentina e moxi conseguiu se mostrar não inferior ao esquema básico. Então, a ideia aqui é que, obviamente, ninguém é contra o tratamento curto. Quanto menos tempo de tratamento, isso tem uma porção de estudos que mostram em populações diferentes, vulneráveis, não vulneráveis, adultos e crianças com HIV e sem HIV, de que tratamentos curtos têm uma taxa de completude maior. Isso é meio óbvio, é mais fácil a gente fazer uma coisa que vai demorar menos. Mas que a gente precisa ter convicção e entendimento de que isso só pode ser feito quando se for altamente seguro. Quando a gente incuta da nossa cabeça, ou o que a gente faz na nossa prática clínica, não está dando certo, o paciente teve efeito adverso, eu troco essa letrinha por aquela letrinha, ponho uma linezolida, tiro um etambutol e coloco uma isoniazida, as coisas não são tão simples assim. Esses diversos ensaios clínicos estão aqui para mostrar para a gente que a gente precisa testar e tentar mostrar o que funciona em cada tipo de paciente. E a despeito disso, e talvez por conta disso, porque a gente sabe que tem um horizonte na nossa frente, a gente vai continuar procurando, porque o que a gente faz hoje ainda está longe de ser ótimo. E a gente tem uma tarefa que nos foi dada, que é até 2030, imagino que isso vai demorar um pouquinho mais, mas tirar a tuberculose da lista de doenças que são de importância de saúde pública no nosso país. Isso quer dizer diminuir a incidência dessa doença a níveis tão baixos que ela deixa de ser um problema de saúde pública. Essa é uma tarefa a qual nós fomos chamadas pelo governo federal e que é responsabilidade de todos nós e que necessariamente passa por tratamentos mais curtos, menos tóxicos, mais eficazes. Obrigada, gente.